e a polícia já fala pra você: ladrão, aqui é cabeça baixa, mão pra trás, eu falo, você obedece. Então a opressão já chega no momento que você entrar no corró da delegacia. A partir do momento que você entrou no corró da delegacia, o diálogo com você já é diferenciado, por mais inocente que você seja. Você está ali dentro, você é um criminoso, você é um ladrão e você não tem valor nenhum, certo? Você é um número. Você deixa de ser uma pessoa para ser um número. Tem uma frase que um griot nosso, pai do Igor TC, fala assim, que quando a gente nasce preto, a gente já nasce marcado. Isso já é verdade. Quando a gente nasce preto, a gente já nasce marcado pelo sistema, sem direito a nada. E quando a gente cai no presídio, lá é o último lugar que a gente pode pensar em ressocialização. Porque a gente viu um caso de um senhor de 56 anos de idade, que ele é forjado, certo? Dentro de um homicídio qualificado só porque ele comprou um celular. Então ele tem 56 anos de idade, certo? Provavelmente, se ele for condenado, porque a lei não vai querer saber quem é o seu Jorge, que é o nome dele, simplesmente vai olhar para ele e vai falar: você é culpado porque você mora em Parelheiros, e já era, velho, certo? Ele pode ficar 30 anos da vida dele, certo? E praticamente pode até morrer dentro do presídio, certo? Por algo que ele não fez. O sistema não quer saber da mãe do Felipe, da mãe do Igor, da nossa vida que a gente tem aqui fora, porque alguém tem que estar lá dentro, certo? Para cobrir, certo? Os grandes criminosos que operam dentro do Estado, certo? Porque o Estado é o maior criminoso dentro disso tudo. Então, pra gente foi muito complicado passar por essa situação, porque a gente não foi julgado por algo que a gente cometeu, e sim por causa da cor da pele, por causa do preconceito. Infelizmente a gente estava no bairro de classe média alta, e a gente sabe que nosso território parece que é demarcado, sabe? Parece que a gente não pode circular livremente por esses lugares, porque a gente sabe que o preconceito impera. Foi lá para comer esse yakisoba aí, para dar uma volta e comer yakisoba e tal. E nisso daí a gente ficamos lá 1 hora mais ou menos, né? 1h30 em Pinheiros. Tava bem vazio, tava tudo fechado as coisas também na pandemia. E aí a gente foi voltar para casa, né? A gente foi de ônibus e aí a gente foi pegar o terminal Campo Limpo, que sai do terminal Pinheiros ali, né? Aí a gente desce, estamos chegando no terminal, a gente chegou no terminal de Pinheiros, paramos no caixa eletrônico, porque eu devia R$20 pro Felipe, ele tinha que pagar o ônibus também. E aí fomos no próximo ônibus, pegamos o próximo ônibus. A gente estava chegando quase no Campo Limpo, praticamente, já estava lá na Vila Sônia, na frente da estação do metrô. E quando de repente a gente está sentado no ônibus e um monte de policial na rua lá, pedindo para o motorista parar o ônibus, né? E desceu um monte de policial, devia ter uns 20, 30 policiais mais ou menos lá, estavam com metralhadora. E aí vieram, subiram no ônibus, né? E aí já pediram pra gente levantar, pôr a mão na cabeça, né? Aquela rotina, levantar a blusa. E aí minha blusa tava no banco, acho que a blusa do Felipe tava no banco do ônibus também. Os policiais levantam dois homens e o Felipe também, pedem para eles descer. E aí eu fiquei em pé, perto da porta, e aí eu falei pro policial: eu tô com ele, senhor. Aí ele falou: você tá com ele? Ele falou: tá. Ele falou: desce você também. Peguei e desci do ônibus, já pressionando psicologicamente como é que foi a cena, e tal. E a gente perguntava pra ele: você tá falando do que, senhor? Eu não sei. Não, a cena lá, como é que foi a cena? Como é que foi a cena lá, cara? Vocês levaram o quê? Levaram o quê, senhor? Vocês levaram o quê? Quando a gente viu que o negócio estava ficando mais delicado, eles chamaram a gente, essa estação do metrô está em construção, eles chamaram a gente para trás de uma parte onde as pessoas da rua não conseguiam ver a gente, né? A gente estava mais ou menos dentro, parecia um beco, assim, né? Uma viela, onde as pessoas que estavam passando não conseguiam ver. Estava numa parte escura, aí então eles começaram a pressionar mais ainda. E a gente falando que não sabia de nada, e eles pressionando. Aí eles conversando entre eles, a gente percebia que eles estavam falando baixinho, e nos rádios deles a gente escutava que tinha um assalto ocorrido. Eles já vieram na nossa direção com a algema. No que ele veio com a algema, eu já virei de frente e falei: vocês não vão me algemar. Por que vocês vão algemar a gente? Não, ele falou, ele já veio segurando, vai, vira. Vocês não vão me algemar, e tal. O que está acontecendo? Eu falei para eles assim. Ele falou: você vai resistir? Eu falei: nós somos inocentes, vocês estão cometendo um erro, vocês não vão me algemar. Aí já vieram um monte de policial, já me seguraram já.
e já me pegaram no pescoço, já veio me enforcando, e já me jogaram no chão, já pisaram em cima de mim. E eu via que ele estava ajoelhado no chão. E ele falava, não, senhor, não enforca ele não, não enforca ele não, não enforca ele não. E ele já me enforcando, minha vista já foi apagando. A gente vê aí caso do George, caso da senhora que foi enforcada na zona sul de São Paulo. A gente vê todas essas vítimas da polícia aí, né, que isso é que sem dúvida nenhuma tá na cara, né, tá na cara. E é muito louco porque a gente acaba acreditando que é algo normal, né? Essa violência policial que a gente sofre todos os dias, né? A gente acaba acreditando que é algo normal. A juventude da periferia acha que ela tem que andar de cabeça baixa, entendeu? Porque o Estado fala pro policial que quando ele vê um jovem, ele tem que andar perto dele de cabeça baixa, entendeu? E isso não é diferente também dentro dos presídios, entendeu? A gente foi para a cela da delegacia, achando que a gente ia embora, né? E aí a gente passa pelo reconhecimento, né? No espelho. Então foram duas vítimas, ou não sei se tinha mais pessoas, eu sei que a gente foi 2 vezes para o reconhecimento. No primeiro reconhecimento, o policial falou que achava que a gente ia embora, pediram para a gente levantar a blusa, levantamos a blusa que a gente estava e ficaram lá com a gente uns 10 minutos. E então, acho que não sei se é escrivão ou se é um cara que trabalha lá, falou que achava que a gente ia embora porque a vítima não tinha reconhecido a gente, mas sim a roupa. Mas eu acho que o maior medo lá dentro era provar para as pessoas de que a gente era inocente, né? Eu acho que o maior medo que eu tinha era do que minha mãe ia pensar, né? Do que a minha mãe ia pensar, né? E acho que o maior medo da gente é esse, entendeu? Porque a gente já está preparado, a gente na verdade nasceu preparado para enfrentar todos esses tipos de injustiças, entendeu? O nosso povo já nasceu preparado para enfrentar, a gente já enfrenta isso desde quando a gente nasce, né? E o maior crime é o Estado, né? O Estado comete com a gente o tempo todo, né? A gente é vítima desse Estado nojento o tempo inteiro, né? Então acho que o maior medo do nosso povo é esse, né? Do que as pessoas pensam quando a gente está dentro de um lugar daquele, vítima do Estado. Acho que esse é um dos maiores medos, né? O que a sociedade pensaria da gente, entendeu? Que no mundo que a gente vivemos, a gente não é julgado muitas vezes pelo caráter, e sim pela cor da pele e pela roupa que vestimos. E pra gente foi uma situação muito degradante estar lá dentro, sabe? Passar esses 3 dias trancado, longe da família, longe das pessoas que a gente ama. E acredito que eu acabei perdendo muitas coisas por conta dessa repercussão toda que teve. Negativa, e lá podemos visualizar que tem muitos companheiros nossos que encontram na mesma situação forjado, jogado na mão da justiça sem ter uma resposta, sem ter o direito de poder se defender. E no Brasil fala, né, no Estatuto da Lei fala que até que prove o contrário, a gente é inocente, mas a gente vê que na lei, infelizmente, isso daí não é verdade. Infelizmente no Brasil, fica muito claro que a lei só vale para os ricos, e também as pessoas pensar que a gente realmente cometeu um crime porque ser jogado lá injustamente não é fácil. Quando a pessoa está lá cometendo um crime já não é fácil, então quando a gente está lá inocente é 10 vezes piores. E vai falar, condenado, é culpado e pronto. É preto, é negro, é da periferia, se encaixa nos padrões da maioria das pessoas que são culpadas, então vai ser mais um que a gente vai condenar e pronto. E na nossa cela tinha 24 pessoas e a cela era capacidade para 12, então a gente já vê que é superlotação. Tinha uma cela que tinha 48 pessoas. Como numa cela que tem capacidade para 12 vai caber 48 pessoas? E pessoas, muitas vezes, que vinham com a saúde debilitada, tinha um cara baleado junto com a gente, que a gente via que todo dia a gente tentava dialogar com os funcionários para pedir um PS para ele e não vinha retorno. Então a gente sabe que nessa parte a gente não tem resposta nenhuma. E quando os políticos vão presos, a gente sabe que é muito diferente. Eles têm diversos tipos de benefícios, diversos tipos de coisas que a gente não tem dentro da papuda. Então, aí que fica a pergunta, por que eles podem e a gente não pode? Então, isso daí faz muito parte da desigualdade social. Eu acho que o maior crime que tem dentro do Brasil hoje é a política, porque eles desviam milhões e, no final das contas, ninguém é preso.
A periferia é a vítima da história. As aldeias são vítimas do Estado. Os quilombolas são vítimas do Estado. E a gente só pode reverter essa situação a partir do momento que a gente se organiza. Porque depender dessa justiça burguesa, elitista, certo? Capitalista, o nosso povo ele não vai avançar. Nosso povo só avança se organizando, certo? Porque a gente é 90% da população desse lugar, certo? Quando a gente tiver ciência disso, que a gente tiver noção que tudo só funciona porque a gente põe a mão na massa, através do nosso sangue, do nosso suor, certo? Através desse genocídio brutal dos nossos, certo? Porque se alguém faz, outro tem que pagar, certo? E o Estado faz e quem paga é o preto, quem paga é o pobre, quem paga são as mulheres, quem paga são as trans, quem paga é a periferia, é o trabalhador, certo? Porque a gente só é válido para o sistema com nosso sangue e nosso suor. Se a gente não derrama nosso suor para enriquecer os milionários, por outro lado, alguém tem que morrer, certo? Alguém tem que sangrar, certo? Para que outras pessoas que fazem parte de uma elite burguesa não sejam condenadas, né? E eu acho que isso foi o suficiente para a gente entender que a nossa luta ela não pode parar, né? Pelo contrário, né? A gente só fortalece a nossa luta, a gente só fortalece os nossos caminhos, porque eles não vão nos calar, né? Por mais que a gente passou por essa situação, o sistema não vai nos calar, certo? E a gente vai continuar lutando pelos nossos, como a gente sempre fez. Então a gente agora segue atuando no processo para que eles possam ser absolvidos e, posteriormente, a gente demandar do Estado reparação por tudo que eles e suas famílias passaram. Então, a gente está levantando as provas, vamos rebater os argumentos que foram apresentados e vamos até o final nesse processo. E a gente quer que esse caso possa servir, inclusive, de exemplo para vários outros casos que acontecem todos os dias, porque, infelizmente, o caso do Igor e do Felipe não é um caso isolado, é uma prática reiterada, tanto da polícia quanto de todos os órgãos do sistema de justiça criminal. E o pedido de reparação que a gente quer formular é não só para eles, mas para o conjunto da juventude preta, porque a gente não pode continuar aceitando que esse tipo de genocídio, seja pela morte, seja pelo encarceramento, continue acontecendo. Então, essa comissão está atrelada a essa campanha que segue agora pela absolvição e por reparação. A luta é popular, não tenta nos corromper, muito menos manipular. Sangue do Lucas não foi em vão, sangue da Agatha não foi em vão. Quer nos vender suas mentiras, com suas fakes nas mídias. Fascista,